Só que o lugar para o Pedro é o lugar do Gabigol, né? Ou no lugar do Bruno Henrique, aí você muda muito a maneira como o time joga. Não é tão simples, né? Essa que é a questão. E o Pedro tem, acho que 30 jogos como titular e 30 gols, uma coisa assim. É um negócio, um número absurdo, né? A média dele é muito alta. Fez 3 gols num jogo só pela primeira vez nesse sábado, né? Mas esse é um problema, porque você tira o Gabigol, coloca no lugar do Everton Ribeiro. Tem menor cabimento colocar no lugar do Everton Ribeiro. Seria uma loucura. O time que já joga, em geral, sem um volante carrapato, né, um volante ali, cabeça de área, daqueles cão de guarda, né? Não dá para jogar com 2 centroavantes ali, tirando um homem de meio campo que recompõe, que volta, que marca, que tem que acompanhar o lateral, que faz esse trabalho. Eventualmente pode até não fazer direito, como qualquer jogador, mas a característica é completamente outra. Não tem como. Aí acho que é quase um devaneio. Mas não é problema. O problema é você não ter o Pedro nem o Gabigol. Aí não é problema nenhum. Você ter jogador sobrando de alto nível para a realidade do futebol brasileiro, isso é a solução, isso é ótimo, né? Até pela sequência de jogos. O Gabigol não jogou por quê? Porque ele foi preservado, porque tem um jogo de amanhã, terça-feira, em Quito contra a LDU. Então jogou o Pedro. Então na terça-feira o Gabigol vai ser o titular. O Pedro pode entrar durante o jogo, possivelmente. E assim a vida segue. Eu não vejo nenhum trauma nisso, não. Ruim é não ter. O Agüero é reserva no Manchester City, é o maior artilheiro da história do clube. Ninguém está arrancando os cabelos lá. Aqui no Brasil, uma coisa assim, por que o cara não... Paciência. Entra no time, sai do time. Ou alguém está com saudade do Val Baiano e do Negreiros. Então vamos trazer o Val Baiano e o Negreiros botar para disputar a posição. Tem Pedro e Gabigol. Estão preocupados com o quê, amigo? Ótimo. Então, aí não é problema, né? Não é problema. Agora, no sábado, acho que mais importante, na minha opinião, do que o Pedro fazendo muitos gols, que é a rotina, né? Embora tenha perdido claras chances no começo, até por um certo preciosismo em uma delas, foi a atuação do Michael, que é um jogador de 7 milhões e meio de euros que precisa ser recuperado. Primeiro que o rapaz é esforçado, coitado. Ele teve aquele período de férias, né, do time que foi campeão brasileiro, e ele já voltou bem antes. Ele teve 5 dias de intervalo só, já voltou para treinar e jogar com aquele time dos garotos que começou o campeonato. Ele tem 6 assistências no campeonato, é o jogador que mais deu passe para gol. E deu duas assistências para o Pedro, e assim, a primeira foi uma jogada toda dele, roubou a bola, coisa que ele não fazia. Ele está aprendendo a marcar no campo de ataque e a voltar para recuperar a bola, acompanhar no contragolpe adversário, o jogador que ele tem que marcar. No jogo passado mesmo, destaquei que ele fez uma roubada de bola no campo de defesa aos 46 do segundo tempo, coisa que ele não fazia. É um jogador que não teve formação em base, né? Ele virou profissional já adulto, né? Ele entrou no futebol já quase profissional, jogava na várzea, aquela coisa toda. Então, falta na formação dele como jogador, faltam alguns elementos ali que eu acho que ele está aprendendo no dia a dia. E ele roubou a bola no campo de ataque, entortou 2 adversários e falou: Pedro, faz o gol. Ele levantou a cabeça, fez tudo perfeito. O primeiro gol foi todo dele. O Pedro só teve o trabalho de, com a frieza habitual, dominar e finalizar muito bem no alto para fazer 1-0. O segundo, o Vitinho, que jogou muito bem de novo. Acionou o Michael, ele acelerou, na hora certa deu o passe, tudo perfeito. Então, acho que a grande notícia para o Flamengo foi a participação do Michael. O jogo já era para estar uns 2-0 no primeiro tempo, não fossem os gols perdidos pelo Pedro e pelo Everton Ribeiro. Chances claras que eles perderam, os 2 perderam. Então já era para o Flamengo estar vencendo o jogo. O time do Walter Redondo tinha dado 2 finalizações com o Aleph Manga, que é um jogador interessante do time, né? Uma delas até o Diego Alves fez uma boa defesa, e nada mais. O Flamengo finalizou 10 vezes. E 4, 5 vezes, assim, dentro da área, diante do goleiro, e não aproveitou. Aí no segundo tempo os gols saíram graças ao Michael, ou seja, o jogo não ficou dramático. O jogo foi até, acho que, fácil em relação a qualidade do Volta Redonda, que é um time bem organizado, um time interessante, que depois tomou gol, atacou muito o Flamengo, né? Foi para cima, achei bem legal a postura do time, mas a diferença técnica mesmo, o Flamengo com reservas, quase todo mundo reserva, e ela é muito evidente, né? Então acho que foi um sábado muito bom para o Flamengo, porque o Pedro voltou a marcar, e dessa vez 3 gols, e o Michael fez um jogo que ele foi decisivo. Teve uma participação super importante, o que é importante demais, porque você tem que recuperar um cara desse. Primeiro pela característica que ele tem, né? Que só ele no elenco tem a característica, drible em velocidade, mudando de direção, um jogador muito rápido, então é bom ter um cara desse no elenco, por isso que o português o pediu. 7 milhões e meio de euros realmente foi muito dinheiro, acho que aceitaram uma pedida muito alta pelo futebol que o rapaz apresenta, ou apresentou até agora. Mas agora o negócio está feito, você faz o quê? Você tem que tentar recuperar o jogador. Ele e o Léo Pereira, só que o Léo Pereira foi multado, faltou a treino, se envolveu numa situação aí extracampo que complica demais a situação dele. O Michael, ao contrário, pelo que a gente sabe, está treinando, voltou mais cedo de férias, não apareceu sem máscara em lugar nenhum, está lá fazendo o trabalho dele, coitado. Então acho que a torcida Flamengo, inclusive, tem que respeitar esse cara que está, coitado, tentando ali dar a volta por cima. Agora, é claro,
ele vai ter que conviver com aquele selo de 7,5 milhões de euros nas costas. Ele corre com uma etiqueta pendurada. E essa etiqueta, ela é de chumbo, às vezes, não é de papel, sabe? Aí fica difícil para ele. E isso é inerente à situação do jogador. Também não tem como fugir, porque se você custa esse dinheiro, você começa também a ganhar muito dinheiro. Os seus empresários vão ganhar comissões altas, o jogador vale muito, todo mundo que o cerca ganha muito. Amigo, se você passou a ganhar mais e tudo, você vai ser mais cobrado também. Mas ele está lutando. Então isso é digno, embora eu acho que a cobrança com relação ao valor investido, ele vai ter que conviver com ela. Como qualquer jogador do mundo tem que conviver. Você custa muita grana, o Pablo no São Paulo é a mesma coisa, o Luan, mesmo não sendo tão caro como você imaginava no Corinthians também, porque teve um investimento, né? E assim vai. Qual?